Olá, meus amigos do Grupo Espírita GEAC, o Grupo Espírita Allan Kardec. Venho agradecer pelo convite de falar um pouquinho sobre Joana de Ângeles, sobre o nosso estudo sobre Joana de Ângeles, a nossa visão, o nosso olhar, sobre a série psicológica e sobre esse espírito, que é essa mulher que veio embelezar a doutrina espírita no sentido de clarear para todos nós os meandros e os aspectos psicológicos, mas não somente esses, filosóficos, antropológicos, educativos da alma. Eu trouxe para vocês, para que vocês possam ir observando comigo algumas lâminas, algumas imagens bonitas. Eu vou passar aqui para vocês, no ladinho, como vocês podem ver, no lado direito aqui. Então nós temos uma série psicológica, os livros de Joana de Ângeles, como você pode ver ali do lado, a imagem dela. Ela então é considerada uma autora espírita, está desencarnada, portanto está no mundo espiritual. Os seus livros são denominados como série psicológica, porque é uma série. Não necessariamente eles têm um sequencial, alguns até sim, mas outros, na sua grande maioria, não. Ela é um espírito que tem uma caminhada longa na sua existência, e não é uma caminhada de uma existência, mas uma caminhada de várias existências. Ela vai se construindo ao longo dessas existências e vai nos orientando que a caminhada ela é uma construção. Para Joana, a virtude é uma construção, ela se constrói a partir de um despertar educativo. Despertar virtude não é da noite para o dia, é um processo entre vidas, mas inicia numa vida, e nesta mesma existência ela se dá, e também em várias outras existências. Portanto, a gente vai ver aí um próprio espírito se construindo, porque ela nos traz esses ensinamentos, mas isso ela mesma construiu em si própria. Então ela é um espírito, como você vai ver aqui do lado, que teve várias existências. Olha só, você pode observar aqui comigo, ela viveu então como Jesus e teve seu nome como Joana de Cusa. Logo depois, alguns séculos, Santa Clara de Assis, Juana Inês de la Cruz, a grande mexicana, considerada Fênix das Américas, Clara de Assis, o espírito Santa Clara, e por fim ali nós vamos ter Joana Angélica de Jesus. Mas veja, não significa dizer que ela teve apenas essas existências. Não, ela não teve apenas essas existências. Essas foram as que mais marcaram. Todos nós tivemos várias existências. Algumas mais no silêncio do anonimato e outras, obviamente, que construídas e aí nos fizeram ter uma certa evidência, um certo destaque, porque foi considerada como uma existência mais, digamos assim, de um testemunho nosso para conosco mesmo, de certa forma maior, Então, como você pode ver na imagem, no livro Boa Nova, Joana de Ângeles, ela tem um contato com Jesus, ela conhece Jesus nessa literatura, e aí nesta obra, você vai ver ali, ela foi esposa do procurador de Herodes, o Antípata. Ele era um tetrarca, governador da Judéia. Ela entrega-se ao cristianismo, portanto ela se torna cristã, vai morrer nas arenas, como você está vendo, queimada juntamente com seu filho, ela tinha um filho, em testemunho a Jesus nessas arenas. Como Clara de Assis, eu coloquei o livro São Francisco de Assis. Não é um livro especificamente que fala de Joana de Ângeles, mas ele traz essa ideia do período medieval, este período onde ela convive com São Francisco, tendo as vestes da pobreza. Veja bem, eles não defendiam miséria, tá bem? Eles eram espíritos que trabalhavam em contraponto com a riqueza e a luxúria de uma época. Portanto, eles se vestiam daquela forma não porque defendessem a miséria, mas especificamente como uma forma de, digamos assim, de um ataque positivo, obviamente, diplomático e
digamos assim, pacífico, de mostrar o Cristo verdadeiro. Por isso eles se vestiam assim. E aí eu vou trazendo para nós, olha só que imagens nós vamos ter. Vocês sabem que Santa Clara ainda, o seu corpo está incorrupto, é chamado de corpo incorrupto, quando o corpo não se deteriora. Então ele ainda se encontra numa jazida, né, de vidro, em Assis, na Itália. Depois nós vamos ver ali as vestes de Santa Clara, como você pode ver, o seu vestido branco. Tentem imaginar esse vestido no mundo espiritual. Tentem imaginar essas vestes, o próprio Espírito vestindo essas vestes celestes. Imaginem isso no seu esplendor, né, como não deveria de ser. Santa Clara, São Francisco, anjos, na verdade, da humanidade, anjo de Assis. Aqui nós temos aí algumas roupas de São Francisco, ainda de Santa Clara. Como você pode ver, estão sendo mantidas em alguns museus na Itália, né? Alguns laços, sapatilhas desses espíritos. Séculos depois, então, como você vai ver aqui do lado, a Sor Juana Inês de la Cruz, conhecida como a Grande Fênix das Américas. Esta freira, esta monja, né, que desafiou uma época. Imaginem, ela era uma mulher e ainda freira, conhecida como a freira intelectual. Ela era uma mulher das letras, uma grande poetisa, né, e ela nos trouxe N poemas a ponto de ser considerada como uma das mulheres mais importantes de todas as Américas. Você vai ver ainda ali algumas imagens da congregação de São Jerônimo, onde Joana de Ângeles, em que estava na persona Juana Inês de la Cruz. Nós vamos entender persona em isso, que ela vai falando em sua literatura, é vestir uma imagem, né, para uma existência. Então, quando nós encarnamos várias personas, mas nós somos uma essência por trás dessa persona. Eu estou aqui agora conversando com vocês, eu sou o Fabiano, a persona Fabiano. Necessária neste momento ter essa aparência para poder conversar e fazer um processo de integração social, e junto dessa integração social desenvolver o conhecimento para despertar virtudes. E é no mundo físico, no mundo do fenômeno, que isso vai se dar. Nós somos e precisamos reencarnar. A reencarnação é uma imposição universal. Nós podemos escolher, depende, nós participamos do processo da reencarnação, mas nós estamos todos fadados a reencarnar. Reencarnar é uma imposição. Todos deverão reencarnar, dia menos dia. Seja aonde for, o planeta que for, haverá de reencarnar. Ela então tinha ali a sua biblioteca, como você pode ver na imagem do lado, os seus livros, porque ela era considerada a monja da biblioteca. Depois ela reencarna no Brasil, como Joana Angélica de Jesus, especificamente na Bahia, né? E na Bahia, no convento da Lapa, ela então vai fazer os seus votos e ali vai congregar. Joana de Ângeles aborda inúmeros temas da psicologia, muitas vezes associado com a psicologia do Jung. Na verdade, ela está apoiada sobre a psicologia junguiana. A primeira abordagem é a transcrição da introdução na obra O Homem Integral, de Joana de Ângeles. Então ela vai, nesse livro, ela aborda essa questão, onde ela fala da psicologia junguiana. Joana, então, este pensamento, essa psicologia joanina, está muito ancorada em tornar a caminhada do ser aparência ao self pleno, levantando questões pertinentes de sua própria realidade existencial humana, colocando como modelo Jesus de vivência que nos leva ao si. Então, para ela, o desenvolvimento das virtudes passam pelo Evangelho de Jesus. Inevitavelmente devem passar pelo Evangelho de Jesus, pois nele está contido todo o código moral de proceder da humanidade.
O Evangelho de Jesus é a construção de procedimento ético e moral universal. O Evangelho de Jesus já é vivido no universo, enquanto que na Terra é um convite e um ensaio para a nossa transformação de sair deste homem aparência, este homem humano, animal ainda, para o homem estelar, o homem universal. Seus livros vão trabalhar, como você vai ver aqui, alguns temas importantes. Ela vai trabalhar a questão do si mesmo, essas aparências, né? A individuação. Dentro desses temas em que ela nos aborda, em toda a sua série psicológica, nós vamos encontrar questões muito pertinentes a nós mesmos. Como eu havia colocado ao lado, o mecanismo de evasão, a fobia social, o ódio, o suicídio, os mitos, que ela se agarra muito nessa questão para verificar as nossas posturas, que hoje nós vivenciamos, que está muito ligada a esses arquétipos, né, esses modelos, a estrutura bipolar do ser, a aquisição de uma totalidade, binômio saúde e doença, a conquista do si. Aqui nós trouxemos assim um breve resumo, porque o tempo não é para isso. Estudar Joana de Ângeles requer muito tempo. É um estudo de largo tempo, porque são aulas, inúmeras aulas, para que você possa entender e compreender o seu processo psicológico, algo que ela defende. Joana de Ângeles defende que o Evangelho de Jesus é a âncora para que o homem atinja a sua plenitude. E ela então se apoia, obviamente, dentro do campo da psicologia, usando esta área da psicologia para poder propiciar isso. Ela vai dizer para nós, observem aqui no livro Vidas Vazias, percebam a nuance de como ela trabalha essas questões em nós. Estás combalido é porque as tuas expectativas na área da afetividade resumem-se em inesperados desencantos, que ora te confunde a maneira de pensar e, sobretudo, a forma de agir. A tua carência afetiva faz-te acreditar em bem-sucedidas aparências do amor. Olha que interessante essa última colocação e depois a primeira. A tua carência afetiva faz-te acreditar em bem-sucedidas aparências de amor. Ou seja, muitas vezes nós nos relacionamos, você se relaciona, nós nos relacionamos com pessoas e, no entanto, nos agarramos a essas aparências e acreditamos que estamos bem-sucedidos, quando na verdade são apenas aparências deste falso amor, porque nós projetamos devido ao quê? A uma carência emocional. E ela vai dizer que este cambalido que nós estamos exatamente porque nós criamos muita expectativa e colocamos essa expectativa sobre essas questões e depois nos frustramos, né? Nos frustramos. E aí o que é natural? Se nós estamos fazendo essa caminhada e tentando, porque pelo viés do espiritismo queremos nos melhorar, queremos ser melhores hoje do que éramos ontem e de hoje em diante para um futuro ser mais pleno, é natural que hajam desânimos. Ela vai mostrar aqui na lâmina ao lado, você pode verificar comigo. E no livro O Despertar do Espírito, ela vai nos dizer assim: quanto ao desânimo, vejam bem aqui do lado, quanto ao desânimo, é natural que isso aconteça, como efeito característicos dos registros vivenciados nos refrolhos do eu profundo, não habituado à disciplina e refletido e mal condicionado. O que acontece? O desânimo, ele é filho de um mau condicionamento. A forma como eu me conduzo nesta caminhada e não faço esse condicionamento de saber que o cair faz parte da existência, é natural que eu na próxima tenha desânimo. E aí a gente geralmente, grande parte de nós vai dizermos assim: eu vou desistir, porque afinal de contas eu não consigo, está muito difícil.
quando na verdade faz parte do processo este cair reflexivo. Nós não precisamos buscar nos erros o processo da nossa evolução, mas é inevitável que durante o percurso da nossa caminhada nós venhamos a errar, o que é natural. A grande questão para Joana de Ângeles não é o fator de errar, mas como nós trabalhamos esses equívocos, esses erros. E não fazendo isso, ocorre o desânimo. E aí o desânimo faz com que nós... Porque o desânimo, ele é característico da pessoa perfeccionista. Ela acredita que tudo há de se ter uma perfeição. Não se constrói. Tem que ser perfeito da noite para o dia. Então eu tenho que mudar amanhã. Amanhã eu tenho que ser bom. Quando na verdade não. Precisamos nos condicionar. Despertar virtudes é um processo educativo. Trabalhar o despertar das virtudes é educação, assim como se aprende na escola os cálculos, assim como se aprende na escola a alfabetização, no campo da moralidade, no campo das virtudes não é diferente. Então nós precisamos o quê? Despertar aos poucos, fazendo o processo do treino. É como um treino. Eu começo a fazer o bem, eu faço amanhã de novo, eu faço de novo, até que eu me dou por conta que aquilo torna-se um hábito. Mas esse hábito de virtudes não nascem assim, da noite para o dia, como um cair de água de uma chuva, né, que desce sobre nós sem que nós o queiramos. Não. O despertar destas virtudes só se dá à medida que nós vamos condicionando pelo treino diário, pela reflexão, todos os dias, todas as horas. Não há lugar. Não existe uma linha divisória entre o templo e a oficina. Em todos os lugares devemos buscar sermos melhores para conosco e auxiliar o outro também a se construir. E aí ela vai dizer, devemos considerar elementos essenciais para o bom êxito, tais como o desejo real de querer e a persistência na execução de um programa. Percebam como Joana ela é educativa no seu processo. Ela acredita que é necessário fazer um treino, por isso é uma execução, ele é um programa. A gente, quando vai trabalhar, nós iremos trabalhar com as crianças. Este programa de educação no sentido do letramento, do numeramento, nós vamos verificar que temos que ter o quê? Cartilhas, que temos que ter um programa. E no campo da moralidade não é diferente. Então, mas para isso é necessário o quê? O desejo real de querer. O que é o desejo real de querer? Primeiramente, não se faz nada se não o quer. Se não o quer. E se não queremos, não podemos ter o seu retorno positivo daquilo que não plantamos. Plantar é livre, colher é obrigatório. Ninguém colhe laranjas quando planta limões. E ela vai dizer o desejo real de querer, a persistência na execução de um programa, ou seja, você precisa exercitar todos os dias querendo se tornar melhor, é um exercício constante. Esse é o ponto da psicologia da Joana de Ângeles. É uma construção ser outro. E este programa tem que ser estabelecido e tem que ter um objetivo a alcançar. Eu preciso alcançar um objetivo, qual seja, eu quero ser melhor, bem melhor. Na lâmina seguinte, que eu trago para as nossas reflexões, ela vai nos trazer assim, neste sentido, olha que interessante, atrelando a sua psicologia ou a psicologia espírita. Ela vai dizer que neste sentido, o espiritismo explica, é o único que vai explicar essas questões. Nesse sentido, o Espiritismo explicando as razões fundamentais do existir, os objetivos a conquistar,
possui mais excelentes elementos elucidativos para a aquisição da harmonia interior. Agora, meus irmãos, me digam qual é a denominação religiosa que mais esclarece o espírito nele mesmo. Qual é a filosofia religiosa que vai apontar para nós que os nossos problemas têm uma explicação? Se não for dessa existência, será de outra existência. O Espiritismo vai nos dizer que a morte não existe e que a vida continua e que podemos continuar fazendo a nossa caminhada entre vidas. E vai nos ensinar que os entes que se foram continuam vivos e podemos ter contato com eles. Vai nos dizer que as anomalias que vivemos neste mundo têm uma explicação. Se essa explicação não é dessa existência, se proceder dessa anomalia, com certeza ele é de outra. Ele vai nos dizer que os mundos são habitados e que é impossível, né? Isso, e neste campo nós vamos vendo então que há o quê? A esperança. Ela vai nos dizendo que quando nós sabemos que outros mundos são habitáveis, isso nos dá uma certa esperança, porque nós temos a oportunidade de não ficarmos presos, ainda que mentalmente, já que não temos tantos contatos com esses seres, ainda que mentalmente temos a esperança de que não estamos só. Talvez isso no campo individual não tenha muito reflexo, mas no campo social isso é muito sério, porque faz com que nós tenhamos uma ideia de que não somos os únicos nesse universo. Então, no campo da psicologia, a Joana vai dizer que suicidar, por exemplo, né, não é a solução. Porque uma vez que eu me suicido, eu me projeto para o mundo espiritual e continuo com a mesma dor, continuo com o mesmo problema. Porque o problema não estava no corpo, o problema estava na alma. E a alma leva a sua bagagem para o mundo espiritual. A alma leva as suas dores. Esse trabalho de Joana de Ângeles, neste século, nestes findar de expiação terrena e início de um novo mundo, ele é extremamente importante porque ela vem trabalhar em nós o quê? Como mostra o livro, o vazio existencial. A sua série psicológica é um encontro para todos nós e ela nos auxilia neste encontro de nós mesmos, nos dando razões para existir. Joana de Ângeles quer nos dar razões, e ela não diz isso da boca para fora, ela os viveu em suas existências. Ela sofreu isso na própria pele, em várias vidas. Toda a sua série, como você está vendo aí, os seus livros, é um convite da sua própria vida para todos nós. Né? Ela trabalha constantemente para que este vazio existencial que muitas vezes nós temos possa ser diluído de forma racional, que esta sombra possa ser compreendida e que existe sim uma vida plena, porque este é o último livro dela, Vida Plena, como você vai ver aqui do lado da imagem. Então o penúltimo, ela vai fazer um paralelo sobre o vazio existencial, e o último, Vida Plena. E Joana sempre nos chama sucesso e nunca fracasso. Nunca fracasso. A sua série psicológica pode ser difícil em muitos casos, porque requer alguns apontamentos, né, na área da psicologia, na área da filosofia, mas nada que nestes séculos estamos vivendo não possamos pesquisar. Se existe algo que não podemos de forma alguma darmos desculpas, é de que eu não tinha informação. É de que não havia informação. Hoje nós temos várias informações. Neste momento você está vendo essa live, essa palestra. Quantas outras palestras existem? Você não é obrigado a assistir todas as palestras, todas as exposições, mas você tem um banquete de informações e razões para continuar existindo neste mundo.
né? Entendendo que a caminhada, em que nossa caminhada, ela é uma caminhada que espelha o nosso próprio ser. Quem eu sou, com quem eu me relaciono, isto fala muito de mim. As minhas relações, a forma como eu penso fala de mim, mas não significa dizer, afirmar que eu deva continuar assim. É um convite para a mudança. Joana de Ângeles está aqui, nos convidando para a mudança. Este espírito psicografa pelo médium Divaldo Pereira Franco há muito tempo, ainda não reencarnou, porque achou por bem nos trazer as informações. Vai sim experimentar uma nova existência, presa a um corpo físico, mas ela é um ser grato. A gratidão, diz os espíritos, é o grau que define a maturidade de uma pessoa. Quanto mais grandioso o espírito e ser pleno ele for, mais grato ele é. Gratidão é o definidor, assim como a ingratidão também nos denuncia o nosso nível de baixeza espiritual e pequenez. Mas, meus irmãos, o que importa neste momento é o convite que a espiritualidade veio nos fazer para um despertar. Você está sendo convidado neste momento para ler obras de Joana de Ângeles. Você está sendo convidado para despertar e ser um novo ser, mais pleno e feliz. Existe solução. Confia. Paciência, o mundo inteiro também está sofrendo, não é só você, não é somente eu, mas nós podemos ser plenos sim, porque amanhã é um novo dia, amanhã é um novo ciclo, e amanhã Deus nos aguarda para um novo recomeço. Como Joana diz, uma nova pauta, um novo momento educativo. Pega a tua cartilha moral, estuda e transforma o teu ser. Muita paz a todos vocês.